Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Venho de lá da IPU do Salvador, nossa igreja irmã, como eu avisei lá no grupo do WhatsApp, né? Hoje o reverendo Rômulo, que é pastor lá da igreja da IPU do Salvador, Presbiteriana Unida do Salvador, ele precisou viajar neste final de semana para comemorar o aniversário da netinha dele, de Cecília, e aí me pediu para pregar lá na IPU do Salvador esta manhã. Estive lá com os irmãos, tive um momento de alegria, de comunhão, um momento especial de encontro com os irmãos e irmãs da IPU do Salvador. E também, nesse tempo de gratidão, expressões de gratidão, expressar nossa gratidão a Deus pelo nosso culto dos 60 anos da nossa igreja, um momento muito significativo, muito cheio de entusiasmo, cheio de espírito, e agradecer a Deus e agradecer a cada irmão, cada irmã que colaborou, que esteve presente, que colaborou com o culto dos 60 anos da nossa igreja, que foi domingo passado. Então, agradecer a cada uma que contribuiu. Se tivemos aquele momento tão especial, tão belo, foi porque Deus abençoou, porque junto com Deus trabalhamos, né? Então, agradecer o empenho, a dedicação de cada irmão, cada irmã que contribuiu nos cuidados com a reforma, a cultura da igreja lá fora, os preparativos da igreja, o bolo que foi providenciado, as músicas, os cânticos, a liturgia, cada detalhe, né? Em cada detalhe estava ali colocado o amor a Deus, o compromisso com o serviço e com a missão da nossa igreja, e eu deixo aqui registrada essa gratidão, esse agradecimento com muita alegria, e que possa ser inspiração para continuarmos nossa caminhada, como disse o título da nossa celebração. Possamos continuar a celebrar a caminhada, cultivar sonhos e esperançar. Possamos, na força do Espírito, prosseguir nossa caminhada. Agradecer também a presença das visitas hoje, né? Alegria a presença de Marilda, né? Lá de Brasília, prima nossa. Que bom contar com sua presença aqui conosco. Alegria também com a presença de Claudinha. Não é propriamente visita, mas é uma alegria tê-la aqui conosco. Ela que está muitas vezes nos nossos cultos de oração, né? Nos lembramos dela. Que bom que ela está aqui e bem, não é? Você já pode sair de casa, é o sinal da recuperação. E isso tudo é motivo de louvor e agradecimento a Deus por responder às nossas orações. Que bom vê-la. Alegria também a presença do nosso irmão Lázaro, lá da comunidade da Trindade. Um parênteses aqui, camisa bonita, viu? Do nosso irmão da comunidade da Trindade, que está sempre aqui conosco também, nos ajudando na música. E os irmãos e irmãs que caminhamos aqui perseverando na caminhada de fé, comunhão e missão. Bem, irmãos e irmãs, o texto de hoje, eu peço que todos e todas abram a Bíblia em João, capítulo 12, versículos 1 a 8. Lembrando que conforme o calendário litúrgico reformado, né, das nossas heranças lá ainda do tempo de Calvino, que nós procuramos manter, hoje é o 5º domingo da Quaresma, né, esse período de preparação para a Páscoa, né, estamos cada vez mais próximos da Páscoa, e a Quaresma é esse tempo de preparação, de introspecção, de reflexão, de conversão e de busca de sermos mais fiéis à Palavra de Deus de forma concreta, né, mais amorosos, mais solidários, mais sintonizados com a proposta de vida de Jesus. E hoje esse texto ele traz iluminações muito interessantes para esse período da Quaresma. João 12, versículos 1 a 8, que passo a ler. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, seu xará Lázaro.
onde morava Lázaro, que ele, Jesus, havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, enquanto eu não estarei sempre com vocês. Amém. Camila, acho que dá só um toquezinho, porque acho que está tendo uma reverberação. Acho que baixar um pouquinho vai ajudar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, acho que melhorou. Obrigado. Então, irmãos e irmãs, esse texto é bom a gente contextualizar um pouco no Evangelho de João, para a gente perceber os significados que ele tem. Lembrando que um pouco antes dessa passagem, a passagem anterior foi justamente aquela em que Jesus ressuscitou Lázaro, xará do nosso amigo. Lázaro, que quer dizer, a palavra Lázaro, o seu nome Lázaro, significa Deus é o meu socorro. Lázaro significa isso. Deus é o meu socorro. Na passagem anterior, em João 11, os irmãos depois podem ler depois com mais calma, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro tinha morrido. E Jesus, que tinha uma amizade com essa família, né? Lázaro, Marta e Maria, era uma família que Jesus tinha uma amizade, tinha um afeto recíproco, muito bonito. E ao saber que Lázaro tinha morrido, Jesus recebeu a notícia, foi até Lázaro, fez Lázaro ressuscitar, isso capítulo 11 conta com mais detalhes. E essa ressurreição de Lázaro foi motivo de muita alegria e de muita gratidão, principalmente a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e ao próprio Lázaro. Eles se alegraram imensamente e ficaram ainda mais gratos e uma amizade ainda mais profunda com Jesus a partir desse ocorrido. Só que é importante lembrar que, se por um lado Marta, Maria e Lázaro se alegraram, louvaram a Deus por aquela ressurreição, nem todo mundo se alegrou com a ressurreição de Lázaro. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, as lideranças religiosas daquele tempo, não gostaram da ressurreição de Lázaro, porque viam naquele acontecimento uma ameaça, porque as pessoas começavam a olhar para Jesus e ver em Jesus uma alternativa de vida nova, e encontrar em Jesus o Messias, o Salvador. E isso colocava de alguma maneira em xeque a autoridade e o poder dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, que muitas vezes usavam a fé para manipular, controlar e explorar o povo. Então, no versículo 53 de João 11, coloca isso com muita clareza. Diz assim, no versículo 53 de João 11, diz assim: a partir esse dia foi um dia em que os chefes dos sacerdotes se reuniram com os fariseus para discutir sobre aquele acontecimento da ressurreição de Lázaro, como eles entendiam aquilo e o que iam fazer a partir dali. Então, depois dessa reunião, olha o que é que eles decidiram.
João 11, versículo 53. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Decidiram matar Jesus. Se por um lado foi bênção para Lázaro, para aquela família, para os doutores, os chefes dos sacerdotes e fariseus, eles viam como uma ameaça e a partir dali decidiram matar Jesus. Seguindo o versículo 53 diz: por isso Jesus não andava mais em público entre os judeus, retirou-se para uma região perto do deserto. Então essa cena que nós lemos, em que Maria de Betânia unge os pés de Jesus com perfume caríssimo e enxuga os seus pés com os cabelos, era um momento muito tenso para Jesus. Jesus estava cada vez mais perto de enfrentar a crucificação, já estava sendo perseguido, já vivia como um clandestino, como uma pessoa jurada, marcada para morrer pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Então era nessa atmosfera de medo, de ameaça, de tensão, que Jesus se encontra nessa casa com essa família querida, Lázaro, Marta e Maria. Jesus precisava tanto de uma expressão de aconchego, de acolhida, de afeto, de apoio. É justamente nesse contexto que acontece esse gesto tão impressionante de Maria de Betânia. Um gesto que rompia com os padrões esperados naquela época. Ela pega meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. O valor de meio litro de nardo puro naquela época era o equivalente a 1 ano de trabalho. Ela estava colocando ali o equivalente a 1 ano de trabalho, sendo que ungir, esse gesto de ungir, ele era feito para os reis. Então vejam, com esse gesto, Maria de Betânia estava confessando a sua fé, que reconhecia em Jesus o seu Rei, o seu Senhor e o seu Salvador. E além desse reconhecimento de fé, ela estava expressando o seu afeto, o seu aconchego, o seu apoio a Jesus num momento extremamente difícil para Jesus, que se aproximava da crucificação e estava sendo ameaçado e procurado pelas lideranças do seu tempo. E aí, irmãos e irmãs, diante desse gesto de Maria de Betânia, um outro posicionamento se contrapõe, que é justamente a atitude de Judas Iscariotes. Aí, nesse trecho, Maria de Betânia e Judas Iscariotes, eles ao mesmo tempo são pessoas que representam espiritualidades, representam maneiras de nos relacionar com Jesus, com Deus e com o nosso próximo. Enquanto Maria de Betânia expressa com aquele seu gesto inesperado, fora das expectativas, uma atitude profundamente afetuosa, um gesto espontâneo e transparente, em que ela está abrindo o seu coração para Jesus. Enquanto ela está ali com aquele gesto expressando uma espiritualidade de gratidão por tudo que Jesus fez e representava para ela, gratidão e gratuidade, até com uma certa extravagância nos critérios daquela época, um certo exagero, um certo desatino, com muito desvelo. Enquanto Maria de Betânia expressava essa espiritualidade, Judas Iscariotes expressava uma outra maneira de viver a espiritualidade, uma forma hipócrita, porque ele dizia uma coisa e sentia e pensava outra, uma forma desonesta, porque diz o texto que apesar de ele falar que o que seria vendido poderia ser usado para ajudar os pobres, ele tinha outras intenções, ele roubava o caixa comum e estava muito preocupado com os próprios interesses. E apesar do discurso aparentemente solidário, ele estava interessado em si mesmo e no seu projeto de desonestidade, um projeto hipócrita e uma forma calculista
de viver a sua relação com Jesus e com as pessoas. Utilitária, que só enxerga nas coisas a sua utilidade. Para que serve essa pessoa? Para que serve o que quer que seja? Nesse sentido, o outro é um meio para conseguir um fim, e não uma pessoa que deve ser alvo do meu desvelo, do meu cuidado, sem interesses segundos, sem interesses outros. Então aí, irmãos e irmãs, nós temos duas espiritualidades. A espiritualidade de Maria de Betânia, generosa, transparente, espontânea, marcada por gratidão e gratuidade. E a espiritualidade de Judas Iscariotes, interesseira, falsa, hipócrita, utilitária, calculista. E diante disso, irmãos e irmãs, como já falamos que estamos em tempo de quaresma, um tempo de reflexão, tempo de conversão, o meu convite aqui não é a olhar para essas figuras, Maria de Betânia e Judas Iscariotes, com um olhar de julgamento. A proposta aqui não é olhar para eles como o tribunal dos dois, quem vai ser absolvido, quem vai ser aprovado, não. A proposta aqui agora é percebê-los como espelhos, não é? Simei Monteiro diz: tua palavra na vida é espelho que me reflete. A palavra de Deus é também espelho que a gente pode se olhar e se refletir sobre si mesmo, sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa vida com as pessoas e com Deus. E a ideia aqui é: em que medida em nós há um Judas Iscariotes? E em que medida em nós há também Maria de Betânia? Em que medida nós precisamos nos converter dessas características de Judas? Paulo dizia, o apóstolo Paulo, nos ajudando a refletir, dizia: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este que pratico. E é pensando nisso, na complexidade que nos constitui, nas nossas contradições, e nesse tempo de quaresma, que possamos fazer essa reflexão. O que em nós reflete essa postura de Judas? O que em nós é hipocrisia? O que em nós é falsidade? O que em nós é desonestidade? O que em nós é ter uma visão calculista das pessoas, das nossas relações e de Deus? Eu estou oferecendo isso a Deus para ter algo em troca. Eu estou oferecendo isso ao outro para ter algo em troca. Então, o chamado é a refletir sobre isso. O que em nós reflete essa postura de Judas? E discernindo isso, o chamado à conversão, a nos convertermos mais e mais à proposta de Jesus, que não é essa de Judas, mas que reflete aqui na postura de Maria de Betânia. E que possamos também refletir o que em nós reflete essa espiritualidade de Maria de Betânia. Uma espiritualidade espontânea, transparente, movida à gratidão a Deus e à gratuidade, que faz o bem sem querer nada em troca e que se deixa mover por esse amor de Deus que nos toca, esse amor incondicional. O Jorge Camargo, ele tem uma música chamada Amor Incondicional. Ele fala de uma forma muito bela deste amor de Deus, esse amor incondicional, quando ele diz assim: Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos, com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Esse amor que tocou Maria de Betânia a fez agir desse modo, derramando um ano de trabalho, derramando um nardo precioso nos pés de Jesus, ungindo Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Rei, reconhecendo-o como alguém que era para ser alvo do seu cuidado, do seu afeto, da sua solidariedade e apoio. Que possamos, irmãos e irmãs, também reconhecer o chamado de Jesus em Mateus 25:40, quando ele diz: sempre que fizerdes
a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Possamos, assim como Maria de Betânia, ungir os pés de Jesus nas pessoas pequeninas, nas pessoas que sofrem, nas pessoas adoentadas, nas pessoas que precisam de ajuda. Foi Jesus que disse isso. Todas as vezes que fizerdes a um dos pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizerdes. E este é o convite desse texto para nós hoje. Assim como Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus com perfume, nesse gesto profundo de amor, de cuidado, de desvelo, que possamos também ungir os pés dos pequeninos e pequeninas que estão ao nosso redor, para que esse perfume do amor de Deus se espalhe como aconteceu nessa casa. O perfume se espalhou e tomou toda a casa. Que possamos, a exemplo de Maria de Betânia, espalhar esse perfume do amor de Deus, esse amor incondicional de que falou Jorge Camargo, esse amor feito de gratidão e gratuidade, esse amor espontâneo, esse amor que não faz cálculos, mas que se doa, que se dá, que serve, que acolhe, que consola, que compartilha. Esse texto nos chama, irmãos e irmãs, nesse tempo de Quaresma, a nos convertermos mais e mais, nos convertermos de tudo aquilo que em nós reflete a postura de Judas, nos convertermos de nossa hipocrisia, nos convertermos de nossas falsidades, de nossas desonestidades, de nossas ações calculistas, e nos convertermos para essa postura de Maria Madalena, que reflete o amor de Deus, o amor de Jesus, para uma espiritualidade generosa, uma espiritualidade afetuosa, uma espiritualidade do cuidado. Que possamos fazer essa conversão e viver nos gestos concretos, pequenos gestos concretos, semelhantes a este de Maria de Betânia, visitando uma pessoa adoentada, telefonando para alguém que não falamos há muito tempo, visitando uma pessoa num abrigo, compartilhando o pão, compartilhando a nossa escuta, o nosso tempo com alguém que está angustiado. Possamos nesse tempo nos aprofundar nessa espiritualidade generosa e que através das nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, onde quer que nós estejamos e na nossa sociedade, esse perfume do nardo precioso, esse perfume da generosidade, do cuidado, possa se espalhar em nossas vidas e através das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Então que assim o nosso bom Deus nos ajude com sua graça, em nome de Jesus. Amém.